Fala galera vascaína, vim te atualizar com as últimas notícias do Vascão da Gama de hoje. Por isso eu conto com a sua moral, torcedor vascaíno, não sai desse vídeo. E nesse vídeo eu vou trazer muitas informações do Vasco. Vamos falar aqui sobre renovações, também trazer notícias do mercado da bola, né? Grande repercussão ali depois, né, que o Paulo Brax falou que o Vasco só vai trazer grandes reforços lá para o dia 3 de julho. Isso agitou a torcida do Vasco aí nas redes sociais, né? Em relação a muita cobrança, que o Vasco precisa se reforçar e vai jogar um turno inteiro do Campeonato Brasileiro aí com esse elenco, né? Que o torcedor vascaíno com certeza tá com a pulga aí atrás da orelha devido que o Vasco precisa de reforço. Muitas novidades nesse vídeo, porém eu conto muito com a sua moral. Você mesmo, torcedor vascaíno que tá passando aqui pela primeira vez, bora lá dar ajuda aqui pro nosso trabalho. Apertando esse botão inscreva-se, você ajuda aqui o canal a crescer. E com certeza o torcedor vascaíno sempre ajuda vascaíno, né? Então eu conto com a sua moral, torcedor, para dar aquela força aqui no nosso canal, beleza? Então galera, sem mais enrolação, já vou direto para as informações. Só que antes vamos reagir aqui um vídeo do Casemiro, né? Falando aí sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? A expectativa do Vasco no Campeonato Brasileiro, e vamos reagir aqui junto, né? O canal lá, Cortes do Casemiro, né? Os créditos vai estar aqui na descrição. Quem não é inscrito, bora lá dar aquela moral, se inscrever lá no canal, beleza? Então, bora lá, galera, bora reagir esse vídeo aí, onde a gente vai trazer aqui o Casemiro, né? Falando a expectativa aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, deixe seu like e bora comigo lá assistir, reagir juntos a esse vídeo. Bora, cadê? Cadê o vídeo? Você colocou o fone? Acho que sim. Você para pra falar. Já me virei pra tabela do Campeonato Brasileiro, tá ligado? E aí me veio a pergunta na mente, né? Pô, o Vasco é melhor que quem? E aí eu já fiquei naquela, né? Falei, caralho, mano, o Vasco é melhor que quem? E aí, pô, a gente foi vendo os times, né? Eu acho que, tipo assim, aí é pegada, né? E aí, tipo assim, chegou no Goiás e eu falei, pô, mano, acho que o Vasco tem um time melhor que o Goiás. Só que eu não sei como é que o Goiás tá de fato, né? Então, pô, a gente sempre acha que o nosso time tá melhor que o dos outros. Ou não, né? Porque o Vasco, né, não permite. Mas, tipo assim, pô, Cuiabá, vocês acho que tá pior que o Vasco. Time, né? Não de momento. Cruzeiro, acho que tá com o time pior que o Vasco. Mas eu falei essa porra, falei, cara, é em bolo, mano. É em bolo, é embolado, mano. Fiquei olhando aqui, falei, caralho, mano. É porque tipo assim, eu fico vendo os comentários do chat, e aí tu acha que é um rival comentando pra zoar o adversário, só que não. É o próprio torcedor do time falando que o time dele tá pior que o Vasco. Virou essa discussão, né? O cara fala, não, o meu São Paulo tá pior que o Vasco. Eu falo, não tá não. Porque tu não conhece como é que tá o Vasco. Aí o cara, rapaz, tu não conhece o Santos. Aí eu falo, não, pô. Aí o Cruzeirense fala assim, o Cruzeiro tá pior, o Ronaldo tá maluco. Eu falo, não, irmão. Aí vem o cara do Cuiabá e fala assim, ontem o Davidson fez uma loucura no Cuiabá. Eu falei, caralho, meu irmão. Então, tipo assim, você é referência de time ruim papo, e de pessimismo, né? Mas, pô, mano, eu fiquei pensando nessa porra, né? Eu cheguei à conclusão, vai ser uma pica voadora, mano. Atlético Mineiro e Vasco, primeira rodada. Vasco e Palmeiras, segunda rodada. Vasco e Bahia em São Januário. Fluminense e Vasco. Coritiba e Vasco. Lá no Alto da Glória. Vasco e Santos. São Paulo e Vasco. Esse jogo aí, proibido para menores de 18 anos, tá? Deve ser horror. Terror, filme de terror. Fortaleza e Vasco. Vasco e Flamengo. Inter e Vasco. Vasco e Goiás. Pô, caralho. É no ponto a ponto, irmão. Puta que... Vai ser no ponto a ponto, irmão. Vai ser no ponto a ponto, irmão. Puta que pariu. Vai ser complicado, galera. A gente fala. Só de tu olhar a tabela, tu já fica arrepiado. Vasco e Cuiabá. Botafogo e Vasco. Vasco e Cruzeiro. América Mineiro e Vasco. Vasco e Cap. É jogo duro. Todo jogo duro. Corinthians e Vasco. Vasco e Grêmio. Pra fechar o primeiro turno. Não. Pra fechar o primeiro turno, Red Bull, Bragantino e Vasco. Ai! Caralho! Pô, meu irmão, puta que pariu, mano. Mas, ó, essa última rodada, Red Bull, Bragantino... É, galera, como vocês viram aí, né, o Casemiro ali falando sobre os jogos do Vasco aí
né, no Campeonato Brasileiro. O bicho vai pegar. A gente sempre vem aqui falando, o Vasco precisa se reforçar e o Paulo Brax jogou aí, né, com certeza uma ducha de água fria no torcedor vascaíno, né, em relação a reforço, galera, isso mesmo. Novos gastos serão discutidos aí pelo Paulo Brax com a 77 Partner, né, galera? Em nova viagem à Europa acontecerá nos próximos meses. Espera que o diretor executivo aí do Vasco, né, se encontre em abril e maio, bem antes da abertura da nova janela de transferência, marcada para dia 3 de julho. Então o torcedor vascaíno não pode esperar ali grandes contratações, né? Jogadores podem sim ainda chegar, galera. Jogadores podem sim, muita gente aí falando que o Vasco não vai contratar ninguém, possivelmente não vai contratar, né? Porque os caras querem jogador de graça, né? Então, para esse investimento ser liberado, precisa viajar, né? Entrar em acordo lá com a 777, né? Para ver ali mais uma grana para investir, né? Ao decorrer do Campeonato Brasileiro, que eu acho totalmente errado. O Vasco já começou errado, né? Com a preparação ali em relação aos jogadores. Falaram que ia contratar agora, antes da janela fechar, ia estar ali 90%. Né, do elenco já agora montado, e agora a gente sabemos essas informações aí, né, que vai lá só para julho contratar, ou seja, um turno inteiro o Vasco jogando só com esse elenco. O Vasco precisa de um atacante, né, que com certeza Pedro Raul tá mal demais. O Vasco precisa de um jogador de lado de campo, que o Peck não pode ser titular. Precisamos de 2 jogadores ali no meio de campo, camisa 10, né, que é essa tal cereja do bolo que nunca chegou e parece que vai demorar muito chegar, né, o camisa 10, que o Vasco precisa demais. O Alex Teixeira vai ficar ali, né, sendo esse jogador, pelo amor de Deus, né, galera? O Vasco precisa de volante, né, só o Rodrigo ali na contenção, o jogador pode ficar fora devido a lesão, cartão, então o Vasco precisa de jogador na posição, né, e o Vasco, cara, que é isso? O Vasco precisa de reforço para agora, urgente, né, e o torcedor aí viu essa ducha de água fria, né, em relação a reforço, né, galera? Vou falar aqui sobre os nomes que estava cogitado e que poderia vestir a camisa do Vasco, mas provavelmente não vai chegar, pelo menos nessa janela de transferência, né? Alguns nomes, né, foram ventilados ali na última semana, como o ponto esquerdo Ferreirinha, né, que ganhou muita força aí no Vasco, né, o Davidson do Cuiabá, Navarro do Palmeiras. Entretanto, aí, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, né, os jogadores aí em pauta, o mais que ganhou ali força nos últimos dias foi o Ferreirinha, que é o jogador mais próximo, né, de agradar a diretoria do Vasco, mas com problemas físicos, não se encaixa no perfil de contratação que o Vasco estabelece, que é a 777, que é para o Vasco, né? Então, vamos aguardar, galera, em relação a reforço. Muita gente está falando ali sobre o Campuzano, né, jogador aí do Boca Juniors, que o Vasco estava muito perto de, né, contratar, pelo menos por empréstimo ali, né, que esse é o reforço que eles vão contratar agora ainda nessa janela, possivelmente, mas só já tem um clube interessado no jogador. É o Braga de Portugal, que provavelmente já está negociando. Temos informações aí que o Braga está negociando com o Campuzano, né? E vamos ver ali se o Vasco, né, ainda vai anunciar esse jogador, né? Porém, a negociação entre o Vasco e o Boca Juniors estava um pouco avançada, né? O Vasco tinha avançado a negociação, só que agora já entrou esse Braga aí de Portugal, que possivelmente pode contratar o jogador. Outro jogador que foi especulado, o torcedor do Vasco até gostou, né, nas redes sociais, aí muita gente comentando, falando que ele é o Hulk mexicano, é ele, né? Henry Martin, segundo aí a imprensa, né, mexicana, divulgou que o Vasco tinha sim interesse, tem interesse nessa temporada. O atacante virou capitão, artilheiro com 11 gols marcados. No ano passado marcou 13 gols. Por conta desse bom momento, o atleta foi convocado na última Copa do Mundo, né, galera? O avançado está valendo 6 milhões de euros, de acordo aí com o site, que o jogador tem contrato até 2024, porém, né, mais provável que ele fique por lá. E agora aí com o Vasco, com essa janela, né, que possivelmente só dia 3 de julho que o Vasco possa aí negociar com os jogadores. Vamos aguardar o que pode acontecer, né, galera? Tudo pode acontecer e o torcedor vascaíno tem que ficar ligado aqui no canal para saber as notícias do Vascão. Então, encerrando o vídeo de hoje, agradecendo a todos vocês que me acompanharam até o final. Assim que eu tiver informações atualizadas do Vascão, eu vou estar trazendo para você, torcedor vascaíno. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.